Bem-vindos a mais uma transmissão. Rock logo logo volta. Bem-vindo a mais uma transmissão da Aventa. A gente hoje vai falar um pouco sobre arame metalcore. Antes de iniciar aí, peço que vocês, em algum momento aí, dêem uma olhada lá no canal, no YouTube, dá uma olhada também na nossa página no Facebook e no Instagram. A gente tem bastante informação, nosso site também é rico em informação. A gente faz uma publicação lá quase que semanal de alguns temas relacionados à soldagem. Então, se você tiver oportunidade, dá um pulinho lá, vai lá, olha, pesquisa, vocês vão ver que o material que está lá é bem rico. E aí, Rock, de volta? Agora sim, desculpe, eu ainda sou muito século XIX para tecnologia desse tipo de, de comunicação, Não, mas uma coisa que a gente está tendo que acelerar o aprendizado, né, meu? Porque sim. com esse novo cenário aí, mas está tudo bem. Eu acho que eu tenho que consertar o meu suporte aqui, mas fora isso está tudo certo. Não, tranquilo, fica tranquilo que o meu suporte também não é o mais profissional de todos, não. Fica tranquilo. Mas Beleza. vamos lá, Rock. Bem-vindo aí, obrigado. Eu estava aqui falando um pouquinho sobre a nossa a venda, sobre os canais de comunicação que a gente mantém aí com o nosso público e aproveitando, vou me apresentar mais uma vez e na sequência, peço que você também se apresente. Tá. A gente está com o pessoal chegando aí para nossa live. Eu trabalho na venda, sou o Renal, trabalho na venda, né? Estou nessa área de solda aí, vai fazer uns. Acho que esse ano completa os 20 anos. Aliás, completou os 20 anos, né, na soldagem. Sou gerente comercial, trabalho na área comercial, sou gerente comercial da venda e é isso aí, se apresenta aí. Bom, meu nome é Roque, sou gerente de desenvolvimento da ITW Welding no Brasil. Trabalho há aproximadamente 8 anos aqui. Sou fatecano, formado em tecnologia em soldagem na FATEC. Sou engenheiro de materiais formado pelo Mackenzie. E uma jornada boa aí com bastante gente bacana aí com o qual eu tive a oportunidade de aprender aí ao longo da minha jornada. Você é um deles. Bacana, obrigado. Você também, aprendi muito contigo. Mas Vamos vamos embora. lá, hoje o tema é Metalcore. Obrigado por aceitar o convite, essa parceria vai ser boa. Semana passada a gente falou um pouco sobre arames também, arames tubulares, especificamente sem gás, um tema interessante. Pouco tempo, uma hora não é muito tempo para a gente falar sobre esses temas, mas eu acho que é o suficiente para despertar e é o gatilho para, de repente, mostrar para o pessoal aí que tem algumas alternativas de soldagem para alguns materiais e no próprio segmento. Então, vamos lá, vamos falar um pouco sobre arame. A gente começa aí sobre o que é metalcore, então vamos trabalhar essa live mais numa forma de bate-papo, ó, que de repente uma pergunta, eu acho que inicia dessa forma, eu te perguntando, né, o que é o metalcore, como você definiria, e depois a gente lê aí as perguntas que chegaram para a gente através dos nossos canais. Tá tranquilo. Bom, eu vou usar a definição da AWS, né? O metalcore, ele é um arame tubular, né? De núcleo metálico, com alma metálica, com características de um arame sólido, características de modo de transferência e de soldabilidade de um arame sólido. Uhum. E, e ele possui, assim, quando a gente fala que possui características próximas ao arame sólido, é só na definição. Porque quando a gente parte realmente para a soldabilidade, aí a gente vê que dá para a gente extrair, na verdade, muito mais do que um arame sólido, ele dá muito mais vantagens, né? Então ele é um arame que eu chamaria um arame híbrido, né? Então, algumas características do arame sólido, algumas características do arame tubular, construção e de soldabilidade. Uhum, entendi. Quando você fala que ele tem as características, se de repente a gente olhar assim para a forma de construção do arame lá na fábrica, né? Podemos comparar e dizer que é o mesmo processo, é do mesmo jeito? Como que isso fica? E a norma também, como ela faz? Ela classifica, é a mesma classificação para os dois? Como funciona isso? O arame metalcore, ele é classificado como AWS 5.18, né? E agora 5.36. Uhum.
ele entrava na mesma classificação do arame sólido, na 5.18, e agora na classificação de 5.36 ele se enquadra na mesma classificação de outros arames tubulares também. Então, você pegar as normas lá, você vai poder checar isso. E a fabricação do metal core ele é muito parecido com o arame tubular, né, que é uma fita que ela é conformada, você adiciona o pó de ferro, você adiciona os elementos, né, e você faz a conformação e depois a redução de área até chegar no diâmetro que você vai comercializar. 1.2, 1.6, 2.0, 2.4, 0.9, entendeu? Entendi. E a fita metálica, aí tem uma grande diferença também do arame tubular para o arame metal core, é que a fita metálica utilizada para o metal core, ela possui algumas características que a fita para o arame tubular não possui, né? Mas aí segredo de fabricação e tal, mas é bem interessante isso daí. Você disse que é segredo de fabricação, mas assim, tem algum ponto que você colocaria que, independente disso, faz sentido colocar? Por exemplo, é diferente do arame tubular, mas você fala disso em relação ao quê? As características da composição química da fita, o que você colocaria como diferença? Assim? Ela é mais... Sim, composição química da fita e principalmente os elementos de liga que compõem o núcleo, né? Porque para o arame tubular você vai colocar alguns elementos de liga que vão ajudar na formação da escória. Já o arame metal core não possui isso, né? Tá. Daí a semelhança dele com o arame sólido, né? Ele é um arame tubular que não forma escória, ele forma ilhas de sílica, né? Ou no centro do cordão ou na borda do cordão. Daí as grandes diferenças, a principal diferença com o arame tubular convencional. Eu ia exatamente colocar isso, né? Que você colocou que é um arame tubular e tal. Eu ia te fazer uma pergunta que não chegou pra gente, mas que eu acho que é uma grande dúvida, pelo menos das vezes. Agora não muito, mas na maioria das vezes que eu fui apresentar o Metalcore, lá no começo, acho que, sei lá, uns 10 anos atrás, quando eu comecei a fazer as primeiras experiências com o Metalcore, o questionamento era esse. Ele é tubular, mas ele não tem escória? Como assim ele é tubular e não tem escória, né? Por que ele não tem escória? Então, eu acho que isso é bom também você colocar. Por que o arame tubular, por que o arame metal core também é um tubular? O Rock colocou aqui na forma de construção, também é uma fita, elemento metálico. Mas por que não gera escória, né? Qual a razão que não gera escória? E tem algum ganho nisso, não gerar escória? Vamos lá. O fato dele não gerar escória é justamente o método construtivo dele, os elementos que eu adiciono os elementos da própria fita, os que eu adiciono nesse pó que eu adiciono no interior do arame tubular, né? E com isso, e a forma construtiva desse consumível faz com que ele tenha características diferentes do arame tubular, onde eu adiciono outros elementos que vão ajudar na formação da escória, vão ajudar não, vão fazer com que se forme a escória, né? Que é onde você trabalha na limpeza do metal líquido, né? Então, o arame metal core ele possui alguns elementos, né, desoxidantes principalmente, como silício, manganês, e que o tubular também tem, porém com quantidades e formas vamos dizer assim, de construção um pouco diferentes, né? E com relação à formação da sílica, a sílica do metal core ela também é muito interessante, né, com relação à questão da formação, porque existem arames metal core que produzem ilhas de sílica no centro do cordão, enquanto existem outros arames metal core que possuem que produzem a sílica na borda do cordão. E isso está ligado com alguns fatores, né, como posição química e também a energia de soldagem aplicada. Então, assim, a questão da formação de sílica no arame metal core, ela está ligada a uma série de fatores. Composição química é uma delas e energia de soldagem é outra delas. É outra variável aí na formação desse fenômeno, da formação de sílica. Entendi. E quando você fala que não gera escória, então de cara, se a gente faz um comparativo, por exemplo, com os arames tubulares, a gente pode dizer que a gente tem um ganho na eficiência do consumível, ou seja, a eficiência eu consigo usar realmente aquilo que eu compro, eu acho que é um termo que poderia usar. Agora, se a gente comparasse isso com o arame sólido, o quanto com o arame tubular é muito evidente. Quando você coloca para mim que não tem escória, para mim fica muito claro que perde menos, ok.
Agora, quando você fala assim, quando você compara com arame sólido, como que você colocaria isso? Porque essa é uma grande questão. Você coloca da escória, gera escória, né? Então, ele gera uma ilha de sílica em função da reação química e tal. Pode gerar nas laterais, pode gerar no centro. Mas se comparando com o tubular e se comparando com o arame sólido, o quanto perde, né? O quanto ele é mais eficiente, o quanto é um produto mais eficiente. Essa pergunta é uma pergunta bem ampla. Eu vou tentar resumir e tentar trabalhar com dois pontos principais no quesito eficiência, né? A questão da eficiência do arame metal core comparado com o arame tubular convencional está ligado realmente a essa questão da formação da escória. Então, assim, um arame tubular ele vai render aí, em média, ele vai ter uma eficiência de 85, 86, 87%. Depende muito, varia muito, depende do gás que você está usando, tá? Depende das variáveis de tensão e corrente também que você está utilizando. Enquanto o metalcore ele vai ter uma eficiência na ordem de grandeza de 95, 96, 97%. É muito alta, tá? É muito próximo de 1. Eu tenho uma perda muito pequena comparado com o tubular. Muito por conta dessa questão da formação da escória. E quando eu comparo com o arame sólido, eu vou ter um outro fator, que é a formação de respingos, né? Aí está ligado à característica do modo de transferência, principalmente, né? Por exemplo, se a gente estiver falando de um curto-circuito, eu vou ter muito mais formação de respingo no arame sólido do que no arame metal core. Isso vai impactar diretamente na minha eficiência, né? Agora, se eu estiver trabalhando no modo de transferência spray ou modo de transferência pulsado, por exemplo, eu vou ter eficiências muito parecidas. Porém, vou ter um ganho de velocidade de processo, ganho de taxa de deposição no metal core que são muito mais expressivas, né? Então, assim, falando em eficiência, eu diria que a principal vantagem do metal core com tubular é justamente isso, né? É o fato de ele não formar escória. E com relação ao arame sólido, eu diria que é com relação aos respingos, tá? E, obviamente, está ligado aí às variáveis de processo, à aplicação. Eu acho que em relação aos respingos, você colocou bem, dependendo também do modo de transferência, né? E tá bom, então já que você falou de modo de transferência, eu sei que para arame tubular, quando você olha a norma e você vê para arame tubular, por exemplo, é uma grande discussão, né? Algumas oportunidades que eu tive de pegar problemas aí no campo, quando você chegava lá para ver o que realmente estava acontecendo, o pessoal às vezes usava o arame fora da faixa recomendada pelo fabricante. Aliás, estão duas coisas, então. Deixa eu voltar numa questão que eu ia te questionar, para a gente poder relembrar uma coisa, que ver se a gente consegue achar um time aí, um tempo para falar quando isso começa a ser fabricado, e depois essa questão da transferência. Mas eu sei que a Robert, ela foi pioneira na questão do metalcore, porque lá atrás ela comprou uma empresa nos Estados Unidos, que era a antiga Mackay, que era especialista. Trimark. A Mackay era de inoxidáveis. Isso, Então ela comprou a Trimark, que era especialista em fabricação de arames metalcore e inovadora também. Acho que, se eu não tiver errado, foi ela quem iniciou a fabricação dos arames metalcore. E você sabe quando começa o metalcore? Eu semana passada falei alguma coisa de 1958 para o arame tubular sem gás, mas e o metalcore? É uma coisa que, se alguém me perguntasse aqui, eu não ia saber responder. Então eu vou perguntar para você. Olha, eu vou ser muito franco para você. Eu vou anotar a sua pergunta para te responder depois. Eu nunca me atentei ao nascimento do metalcore, ou ao ano que ele foi desenvolvido, ou que ele ganhou, vamos dizer assim, que ele entrou na indústria, né? Mas o que eu posso afirmar para você é que o metalcore, ele, com o passar dos anos, né, ele vem ganhando participação de mercado. Então, assim, alguns tabus aí estão sendo tirados, até a forma como o metalcore, a versatilidade do metalcore
quando eu digo versatilidade da construção do metalcore, igual a gente falou agora há pouco, na forma de construir, na forma do como você dimensiona a fita, composição química, elementos, né, o torna um arame versátil para diversas aplicações. Então faz com que você pulverize vários outros tipos de aplicação. A Robert, como você comentou, ela investe muito em pesquisa e desenvolvimento de consumíveis, né? Então, assim, o que eu posso afirmar para você nesse momento eu não sei quando que o metalcore nasceu, mas sei que ano após ano ele vem ganhando maior participação de mercado, principalmente também pelo quesito produtividade também. Muito alto. A gente vai entrar nesse tema de produtividade um pouquinho mais além. Agora, você, voltando então na sequência, que eu acabei voltando aí um pouquinho a conversa para a gente falar do tempo, né? Quando isso começou a ser fabricado. Aliás, deixa eu só colocar aqui, a gente vai responder algumas perguntas, aí o Sid Clay, eu acredito que seja o Sid Clay, acabou de perguntar para a gente se a gente pode falar sobre as bitolas do arame metalcore, a gente vai falar sim, dá um tempinho para a gente, e agradecer o pessoal que está chegando na transmissão. E a gente está falando da transferência, Roque, aí eu lembro que a grande discussão da questão da transferência era que o pessoal utilizava de forma incorreta. Porque você teve um momento de transição do arame sólido, foram transições, né? Então você pega as transições do eletrodo, do TIG, arame sólido, sólido para tubular, eu acho que tubular para metalcore, eu chamaria assim. Mas nesse momento em que tinha transição, e eu acho que até hoje o pessoal não seguia muito bem as recomendações, ou não seguia, às vezes, em nada a recomendação do fabricante. Isso era um problema sério, porque a própria norma, quando você olha a norma de fabricação, a AWS, né, que ela dá para você ali algumas diretrizes para você fabricar um consumível, ela inclusive nas recomendações ela fala sobre o tipo de transferência. Então ela coloca lá que arame tubular, a transferência característica é spray. E se você trabalha com os parâmetros que estão fora, por exemplo, gás, né, você não está com a mistura correta, ou o parâmetro mesmo, tensão e corrente, fora daquilo que entra na faixa de transição do spray, você tem problema, né? Então, quando você fala da transferência spray, eu não sei se você já ouviu isso na norma, ou mesmo que não tenha visto, tem por experiência, que tipo de transferência é utilizado para que o metalcore se comporta melhor? Que tipo de transferência, na tua opinião? Essa é uma pergunta. Agora, tem um ponto que tá bom, é transferência tal. Essa é melhor, essa está na norma, essa é o recomendado. Mas ele também pode soldar com outros tipos de transferência? Eu acho que essa é uma questão interessante. Tá, pergunta ampla também, mas vamos lá. Eu não chamaria de melhor ou pior modo de transferência, né? Depende do que você está fazendo. Por exemplo, o metalcore ele é muito utilizado em soldagem de passe de raiz, você sabe bem disso, no modo de transferência curto-circuito controlado, o RMD da Miller, por exemplo. Ele, soldagem de tubulação, aí a gente já viu bastante aplicação, bastante cliente, bastante obra que utiliza esse tipo de processo, né? E eu tenho uma taxa de transferência baixa, comparado com o que eu posso ter com o mesmo arame metalcore, porém eu tenho um excelente nível de penetração, uma excelente qualidade do passo, um baixo número de respingo por estar trabalhando no curto-circuito controlado, né, e me evitando falhas como falta de fusão, por exemplo, né? Agora, quando eu trago para o modo de transferência spray, o modo de transferência pulsado, por exemplo, é onde eu vou extrair dele os maiores índices de produtividade, né? E aí vai de encontro com a resposta que eu acabei de dar agora há pouco. Eu disse que o metalcore ele vem crescendo muito a participação dele no mercado mundial. Por quê? Justamente porque ano após ano as indústrias elas estão passando por processos cada vez maiores de mecanização e automação, né? E consequentemente eu tenho uma melhor padronização e repetibilidade do processo. O arame sólido ele é muito empregado para esse tipo de aplicação de automação, mecanização, né? Principalmente vamos falar em, por exemplo, montador, muito empregado o arame sólido. Dessa forma, eu tenho uma faixa de trabalho do arame sólido que me permite uma determinada velocidade de soldagem,
um determinado comportamento físico de transferência, um determinado rendimento limitado ali que eu vou ter com o arame sólido. Quando eu migro para o Metal Core, eu consigo extrair, eu consigo usufruir, vamos dizer assim, melhor a minha ferramenta de automação. Por quê? Porque o Metal Core ele me permite extrapolar a velocidade de soldagem, extrapolar energia aplicada no arame comparado com o sólido, fazendo com que eu produza mais, né? Fazendo com que eu tenha uma maior velocidade de soldagem, fazendo com que eu tenha uma maior taxa de deposição, né? Fazendo com que o meu processo seja mais rápido. Porque muitas vezes o que acontece? Nós vemos empresas aí que investem uma grana preta em robotização, né? Para quê? Para aumentar o fator operacional comparado com o processo manual. Então vamos lá, eu saio de 25, 30% do fator operacional para 80, 90%. Só que eu limito o meu processo por conta das características físicas do módulo com arame sólido. E aí eu consigo extrapolar e extrair mais, produzir mais quando eu migro para o Metal Core, né? Então, falando em aplicações, né, falando em qual é melhor, curto-circuito, spray e tal, então, assim, depende muito do que eu vou fazer, né? Mas eu diria que ele vai muito bem em todas. Depende daquilo que você está buscando. É possível você conseguir soldar em outros tipos de transferências que não exclusivamente spray, né? Eu acho que essa é a questão, né? Como você colocou no curto-circuito. Pode falar, desculpa. Como você colocou no curto-circuito controlado, né? Então, assim, não que exclusivamente ele solde no spray, ele também pode soldar, por exemplo, no curto-circuito controlado, mas aí é uma curva específica. Eu acho que. Você acha que é capaz. Você acha que, por exemplo. Gás também. Gás também. Você acha que, por exemplo, é possível colocar o arame para soldar em curto-circuito convencional? Eu nunca tentei, mas eu tenho dúvida. Eu acho que, como você colocou, você acaba perdendo o melhor dele, né? Você solda. Porém, você vai gerar. Você não vai extrair do arame metal core o que você pode extrair de melhor, entendeu? Então, assim, por isso que eu falo, dependendo da sua aplicação, não compensa você colocar num curto-circuito convencional, né? Muitas vezes você faz o mesmo trabalho com arame sólido ou com arame tubular, não sei. Então, assim, quando você migra para o metal core, geralmente é buscando alguma característica física, ou aumento de produtividade, ou alguma propriedade mecânica específica, alguma propriedade metalúrgica específica. Você migra para algum desses quesitos aí. Eu estava aqui, enquanto você estava falando, lendo uma questão que eu não sei como é o nome dele, mas está como eu acho que é Vir Rodrigues. Então, assim, ele coloca a primeira obra de metalcore em dutos no Brasil foi em 2010 em Caraguatatuba. Na verdade, em Caraguatatuba 2010 soldou o passo de raiz, sim, que era, na verdade, uma aplicação nova. Era nova não, né? A aplicação era antiga, mas naquele momento o aço era novo aqui no Brasil. Foi o primeiro trecho de X80 no Brasil. Então utilizou na época o metalcore no passo de raiz da classe 80, se eu não me engano, um arame chamado 81N1, alguma coisa assim. Fábio Metalói 80N1. Metalói. Então assim, 2010, quando isso, 2009, 10, eu acho que foi aí que foi utilizado lá em Caraguatatuba. Na verdade, a gente já vinha trabalhando com isso, né, Roque? Então, fizemos outras tentativas lá também, mas fora lá, eu acho que fora lá, o junto com isso, a gente teve aí Caraguatatuba e 2 minerodutos gigantescos no Brasil, né? O da Anglo América, que também foi com o mesmo arame no passo de raiz, no curto-circuito, e também o da Samarco 3, que também foi soldado com isso. Então, é um bom exemplo, e foi bom até ele trazer isso para poder também deixar mais claro isso que você colocou, que é possível, né? E outra coisa que tem que ficar... você viveu isso, né? Você pode contar a história porque você viveu isso. Mas olha que interessante aí, né? Nesse caso do passo de raiz, com a RMD, utilizando metalcore, eu não estou comparando, por exemplo, com nenhum dos dois processos, arame sólido ou arame tubular. Estou comparando com o processo, por exemplo, soldagem de passo de raiz com eletrodo, né? Ou com o processo TIG, né? E aí é onde que eu ganho velocidade de soldagem e qualidade, né? De qualidade do perfil da junta.
Aí tem uma outra questão também aqui, o Rock, que assim, o Leonardo ele questiona se a gente comparar o Metalcore com o 70S6, se a gente consegue obter a mesma resistência mecânica fazendo um cordão de espessura menor, em uma junta de ângulo, por exemplo, ou seja, um deslocamento mais rápido. Então, você tem lá os mesmos parâmetros, eu entendo que ele talvez pense nisso, você tem os mesmos parâmetros, exceto a velocidade de deslocamento, que você acabou aumentando a velocidade de deslocamento. Então você consegue, automaticamente você tem um perfil de cordão menor, perna e garganta. Então você consegue ter a mesma resistência mecânica que um 70S6? Essa é uma boa pergunta, hein? A resistência, no caso aí, vai vir da classificação do consumível, né? A gente está falando aí de um consumível 76, então 70 mil PSI. Eu Uhum. trabalharia com um Metalcore classe 70 também, um 70C 6M, 70C 6M, por exemplo, né? Também 70 mil PSI. Porém, como eu falei também agora anteriormente, o arame metalcore ele te permite trabalhar com elementos de liga que façam com que as propriedades mecânicas do seu consumível Boa. sejam diferentes de um 76 convencional. Então, eu vou Uhum. pegar, por exemplo, o Fabicored, né? É um arame nosso aqui, que é classificado como 70C6M. E se você olhar no datasheet dele, você vai ver que a Robert adiciona um elemento de liga lá chamado níquel. Então faz com que as propriedades mecânicas dele melhorem bastante. Inclusive, por exemplo, o limite de escoamento dele sobe bastante. Né? O limite de Uhum. resistência de vibração dele também sobe bastante. Se você comparar um 76 com um 76M, especificamente esse Fabicored, você vai ver que tem uma diferença aí Muito grande, né? É. bem considerável. Né? Uhum. E uma outra coisa interessante, né, pegando esse caso ainda, é que se eu aumentar a velocidade de soldagem, nesse caso, trabalhando com a mesma energia aplicada com o metal core e com o sólido, provavelmente você vai precisar aumentar a velocidade de alimentação do arame. Uhum. Que Para ter a aí mesma energia. exatamente, que aí entra na questão do fator da densidade de corrente. Né? A Uhum. densidade de corrente do arame metal core ela é muito maior. Né? Eu preciso Uhum. de menos energia para derreter o mesmo diâmetro, vamos dizer assim. Por Por quê? quê? Justamente porque o arame sólido eu tenho toda uma área, todo um volume para fundir. Já o arame metal core eu tenho só a espessura da fita. Eu tenho o diâmetro Uhum. externo menos o diâmetro interno. Eu tenho só essa área. Né? Se eu pegar os mesmos valores de corrente e dividir pelos diâmetros do sólido metal core, eu vou ter mais energia aplicado no arame metal core. Daí a maior densidade de corrente. Né? Entendi. Então, muito provavelmente eu vou precisar aumentar a velocidade de arame aí para poder compensar isso. E aí sim eu poder equiparar essa energia. Entendeu? Então é uma Entendi. aplicação interessante aí para fazer um estudo, Um né? teste, né? E aí sim validar com ensaios mecânicos, né? Fazer um ensaio de tração, não sei se tem requisito de impacto essa peça do colega, enfim. Mas é uma proposta interessante aí você fazer uma qualificação para poder estudar melhor esse caso. Pegando um gancho, então, em cima disso, que eu acho que você colocou uma coisa interessante, você falou assim, olha, a vantagem que o Metalcore, às vezes, que eu acho que também é uma questão de análise de projeto, né? Você, em alguns casos, você até pode mudar o perfil do cordão e o impacto ser zero, porque, às vezes, pode ser que o projeto não considere isso, mas se você tem um projeto, não significa que você pode mudar porque é mais rápido, ou a resistência é melhor, ou porque eu também concordo, eu acho que é bem por aí. Mas o que o Leonardo coloca, que eu acho que o que vale quando você coloca posição, na condição dele é que é possível, porque dentro do metalcore eu consigo trabalhar os elementos de liga e mudar alguma coisa que me interessa, né? Sim, Então, isso, aliás, na composição química, né, na composição entre fita e o fluxo, né, e o mix, se de repente coloca um componente permitido pela norma, claro, né, que senão você faria um da classe G, que também tem faixas pela norma, mas elas são mais amplas, você faria isso, colocaria. Então você coloca algum elemento que favorece, que pode melhorar a resistência. Eu acho que é uma questão de estudar, né? Eu acho que em relação a estudar, você está dentro de um laboratório da ITW, da Miller, da Hobart aqui no Brasil, né?
Então, se tiver algum caso como esse, traz aqui o Rock, a gente tá aqui disposto a ajudar. Agora, ele coloca lá do 70S6, e aí é uma pergunta que eu acho que vale, né, para a gente conhecer um pouco mais sobre essa questão do arame. O arame metalcore, ele tem algumas, ele pode, que range de material ele pode soldar, que tipo de classificação existe, como que ele está aí? Existe outras fora o 70, 80, 90, 100? O que que tem, assim, o que que é disponível aí? Eu diria para você, assim, trabalharia com um arame metal core para soldagem de aço ao carbono, ligado ao carbono, Uhum. a aços ligados de alta resistência, né? E também já trabalhei com metal core para aço inoxidável. Boa. Já trabalhei com esses três tipos de materiais aí com metal core. A única diferença entre eles, na verdade não é diferença, né? Eu diria que uma característica diferente, assim, de maior dificuldade de colocar o arame metal core inoxidável em alguns clientes, além do custo, né? É a questão dos gases que você utiliza para o metal core inoxidável, onde você tinha que o preço do gás também era considerável, né? Alguns deles com adição de oxigênio. Hoje já muitos fabricantes já têm essas composições assim à la Disponível. carte disponíveis, Uhum. mas no estudo de custo, muitas vezes os clientes eles acabavam não optando porque eram projetos curtos, pelo menos as situações que eu me deparei eram projetos curtos e com soldas não muito longas. Então, assim, eu tinha comprimentos de 500 milímetros, 600 Uhum. milímetros. Então, assim, eu começava aqui e parava aqui. Eu não tinha grandes comprimentos ou grande repetibilidade de peças para justificar a troca do nível para aumentar a produção. Não ia ser significativo, entendeu? Não, Uhum. não ia dar um impacto financeiro tão grande no projeto, naquele Uma, momento. Já o metalcore, para aço carbono ou para aço ligado, esse sim já com mais saída, com muito mais vazão, muito mais pulverizado no mercado. Você entrou numa pergunta do Nascimento. Ele pergunta justamente essa questão do inox. Não é visto no mercado nacional arame metalcore para inox. A que deve-se a isso? Por que que não tem assim? Você falou que teve a experiência de trabalhar com metalcore para inox. Eu, inclusive, acompanhei você em um projeto de desenvolvimento, acho que do 410, se eu não me engano, não era metalcore? Eram 309. 39, é. Então teve alguma coisa. Agora, por que que não tem isso disponível? Aliás, não tem no Brasil, não tem no mundo. O que acontece? É preço. Ele foi específico, ele falou, é preço, a questão é preço. Por que que isso não está disponível? Olha, o metalcore, ele tem um custo maior, né, comparado com o arame sólido e muitas vezes comparado também com o arame tubular. Uhum, Porém, quando você faz uma análise para a implementação desse tipo de processo, né, para esse tipo de consumível no seu processo produtivo, você não analisa somente o custo do arame, porque aí seria uma análise fria de custo fixo. Você faz uma composição de custos e outros gastos que você tem, das despesas fixas e variáveis, para você diminuir o seu tempo de fabricação e aí sim justificar a implementação do consumível, né? uhum, A experiência que eu tive, o projeto que justificaria a introdução desse consumível seria por uma questão, primeiramente, de perfil de penetração, que eles uhum, estavam conseguindo com o arame sólido, né? E o arame metalcore ele tem uma característica de penetração também diferente do arame sólido. Ele tem um perfil de penetração melhor, não centralizado, vincado, mas um pouco mais espalhado, um pouco melhor desenhado. E o que acontece é que esse era o gargalo deles. Não era produtividade ou questões metalúrgicas. Era uma questão de perfil de penetração. uhum, Então, para justificar a aquisição de um consumível que iria custar mais caro e a troca do gás também que iria ser também mais cara, eles iam ter que ter um volume de produção alto para justificar esse custo. uhum, Como o volume de produção naquele momento não era alto,
E o problema conseguiu ser sanado mudando a curva característica do equipamento, né? Mudando a forma de transferência para um pulsado, onde eu consegui atacar melhor ali aquela junta, né? Aquela geometria. A gente conseguiu sanar o problema sem a necessidade de trocar o consumível. Então, assim, responder a pergunta do Alexandre, do Nascimento, né, Alexandre, do Nascimento, com relação à aplicação do Metalcore para inox, é um pouco complexa, porque depende muito de uma série de variáveis para uma tomada de decisão. Diferente, por exemplo, do arame Metalcore, que é mais comum em linhas de produção, é mais comum, por exemplo, segmento automotivo, 2, 3 anos fazendo a mesma peça, 700 peças por dia, 800 peças por dia, e outros segmentos aí que utilizam o processo, né? Onde você tem repetibilidade, entendeu? Então você tem alto consumo e principalmente os custos assim eles não são tão desgarrados como é do aço inox, né? Ele é um pouco mais aproximado, um pouco mais fácil de justificar. Assim como é para os outros arames, então, ele é um arame de valor maior. Então, quando você compra um arame plástico carbono de 10, ele você vai pagar, por exemplo, 20. Estou dizendo que seja exatamente isso, mas é só um exemplo. O que você coloca é que, na verdade, talvez não é que o produto tem, justifica, mas a aplicação em si, pelo menos em cima daquilo que você trabalhou, não faz sentido, né? Perfeito. Então não é uma questão exclusivamente de preço, é que até o momento, talvez a nossa experiência, né, não encontrou uma aplicação que fosse razoável para trocar. Uma coisa que é muito importante, né, as pessoas também, os profissionais, assim, principalmente o pessoal ligado a custo, orçamento na parte de engenharia de soldagem, é porque eu considero o arame, eu não, né, literaturas, outros orçamentistas, arame ele é considerado custo fixo. Uhum. Então, o que acontece? Eu tenho um consumo fechado, né? Nessa peça eu vou consumir tantos metros lineares, tantos quilos, né? E vai ser assim por um período de tempo. Então, o que acontece? Se eu conseguir melhorar o custo, se eu aumentar meu custo fixo, mas eu conseguir melhorar os meus custos variáveis, reduzir os meus custos variáveis, eu vou reduzir os custos de processo. E aí vale a pena o investimento no arame que tem um valor agregado maior. É aí que eu acho que entra a justificativa do consumível Metalcore, que é também o que eu já falei anteriormente. Ele vem crescendo, a participação dele no mercado mundial, justamente por conta disso. Estão existindo demandas de aumento de produção, né? Agora um pouco menos por conta de toda a situação que nós estamos vivendo, mas assim, existiam aumentos de demanda de produção e muitas vezes fica mais barato você aumentar o teu custo fixo nos arames do que investir numa nova célula de soldagem, por exemplo, porque eu vou atender aquele projeto por um determinado período de tempo. Então eu sei o quanto a mais eu vou gastar, mas eu sei o quanto a mais eu vou economizar também. É mais ou menos nessa matemática que você tem que trabalhar para validar um processo, para validar esse tipo de consumível. Aí vem a questão de custos de soldagem. Tá interessante essa conversa. Eu estou gostando porque você tem interagido bastante. Aí tem algumas questões, que nem o Alcindo que há muitos anos eu não vejo, mas a gente teve a oportunidade de se encontrar e fizemos um treinamento. O Alcindo da Wood Group? Ele tá, agora eu não sei se ele está na Wood, mas ele estava no Sul. É a última vez que eu encontrei ele. Ele questiona sobre o duplex. E duplex, né? Como é que é? Tem disponível para duplex? Não tem? Essa é uma pergunta. A gente vai responder. O Cid Clay pergunta se existem cases para o setor automotivo e estamparia. Sim. Tem, né? Eu acho que inclusive é um dos lugares onde vai melhor aí. Eu acho que vai melhor. Pelo menos tem ido muito bem, né? Não que não caiba nas outras aplicações. Eu acho que, por exemplo, eu já cheguei a fazer um teste muito fenomenal na época com o Lobato, o pessoal do White Martins lá. Acompanhei, né? Na verdade, é fera nesse assunto também. Lá no estaleiro que ainda estava operando e estava indo bem, era o estaleiro Atlântico Sul. Na verdade, eles fizeram com 2 arames, né, no tandem, foi fantástico, velocidade altíssima, taxa de deposição, então já era um segmento naval, né? Então você consegue ir de um segmento para o outro, eu acho que talvez é encontrar aquilo que você falou, é a aplicação certa, porque preço às vezes, dependendo se você olha exclusivamente para o consumível, você não troca nada por nada, né? Você não sai de lugar nenhum, eu acho que não é essa análise, você colocou muito bem, que é fazer uma
uma análise um pouco mais global. Em relação ao duplex, teve experiência já? Já viu alguma Não, coisa? não, ainda não. Com metalcore duplex nunca tive, só com austenite. Só com austenítico, né? Só com, Ou duplex é tubular, né, cara? Tubular sólido. Eu com acho tubular, que sim. Com tubular, sim. É, já tive uma metalcore experiência, ainda tive não. algumas experiências com duplex muito boas, por sinal, com tubular. Tanto para CO2 quanto para mistura. Sensacional, Uhum. sensacional. Então, você fala de CO2 e mistura. E aí, que gás que eu uso com metalcore? CO2 e mistura. Depende da classificação do seu consumível, né? Você Uhum. tem, por exemplo, vou continuar num classe 70, né? Você tem o 60, o 70C3. C, Uhum. esse C no final seria de CO2, e você tem o 70C6M, o M de mistura. Isso na classificação 5.18. Na Uhum. 5.36, isso aí muda um pouco, a nomenclatura é um pouco mais extensa, não me recordo de cabeça. Mas Uhum. você tem arames, alma metálica, metalcore, vou continuar usando essa nomenclatura, arame metalcore, tanto para mistura quanto para CO2. E aí, de novo, aplicações específicas. Particularmente, o arame metalcore para CO2, ele gera um pouco mais de respingo, e Uhum. as ilhas de sílica dele são maiores, né? Devido ao CO2 ser um gás ativo. Você tem uma poça de fusão, e você está trabalhando com energia alta, então você tem uma poça de fusão bem agressiva. Então, quando você termina o cordão ali, não fica aquele cordão limpinho, como fica de um arame que está utilizando um gás de proteção mistura, né? Então, aí entra naquela questão da composição dos custos ou da análise de processo. Se eu precisar fazer um pós-solda, né? Uma limpeza ali, né, com a utilização do CO2, o quanto isso vai me agregar de custo no meu processo, que não me justifica de repente utilizar a mistura direta e já terminou a solda, já vai para a próxima etapa, entendeu? Após uma análise. Então, assim, É, são essas coisas que você precisa analisar. Eu tive experiência com o metalcore com CO2 da Robert, uma experiência interessante, mas soldas de filete. Soldas de uhum. filete, e foi muito bem, foi muito bem. Aumento de produtividade lá em cima. Eu já vi também, eu já trabalhei, eu já olhei. O que acontece é que eu acho que tem muito mais aplicação que cabe o metalcore com a mistura que com o CO2, né, Rock? Eu acho que é possível, a norma permite, as empresas fabricam. A Robert tem esse produto, que era o antigo 702, agora acho que mudou a nomenclatura comercial, mas eu acho que, como você colocou, extrai o melhor do arame com a mistura, porque você tem ali uma solda muito, muito limpa, né? E E o segmento também, né? Igual o Sid Clay aí comentou sobre estamparia, automotivo. autopeça. Em autopeça é mais comum você ter a mistura na linha, né? Uhum, Já o CO2 ele é mais comum em outros segmentos, o naval que você citou, por exemplo, né? Então, uhum, assim, você tem a aplicação para os dois casos, você tem arame para os dois casos, para os dois tipos de gases. E aí vai depender muito, né, daquilo que você quer extrair. Geralmente, realmente produtividade, beleza. Vamos migrar de um 71T1C para um 70C3C? Ok, o que eu vou conseguir? Eu vou ter aumento de produtividade, eu vou ter aumento da velocidade de soldagem em 30%. Eu vou ter aumento da posição em, sei lá, 25%, 30%. Vou aumentar meu custo fixo em 18%, porém eu vou reduzir o custo total do processo em 12%. Vai fazer a matemática, ver a aplicação, ver o encaixe e fazer as contas, né? Fazer os testes de validação, os testes, ensaios mecânicos, validações, e depois lotes pilotos até a hora de consolidação de processo, né? E treinamento de pessoas, enfim, envolver toda a equipe. É um projeto bem interessante a migração é. de consumível. Metalcore. Rock, até o Fábio comenta e fala para a gente falar sobre a aplicação de metalcore em arco submerso. É um ponto que eu acho Também, que talvez também. a gente não conduziu a conversa para o arco submerso, não porque não exista a aplicação, porque não seja vantajoso. Aliás, é muito vantajoso utilizar o metalcore quando você olha as aplicações que estão mudando, né, que elas começam ali ser aplicações para o arco submerso focada ali no ACDC, onda quadrada, aquela coisa. O metalcore ele traz ganhos assim enormes. A grande questão com o metalcore, os estudos que eu vi, até eu tenho um material, Fábio, que a gente pode mandar para você, ou o Rock, a gente pode compartilhar, que é um estudo que já está pronto
da taxa de deposição se comparado com o arame sólido, em corrente contínua, corrente alternada e algumas outras combinações de forma de onda. Ele, Perfeito. ele, ele é relevante. Em alguns casos, você consegue dobrar, por exemplo, no tandem, a taxa de deposição. O que você precisa, num caso como esse de dobrar ou de aumentar muito, é atentar-se à EPS, porque lembra que o Rock falou que para a mesma corrente a densidade Corrente. de corrente ela é maior no metal core. Então você precisa tomar cuidado com a EPS, porque se a EPS que você fez ela tem alguns parâmetros que te bloqueia a ampliar isso, a aumentar os parâmetros de soldagem, às vezes é melhor nem começar. Mas os estudos indicam que ele é muito, mas muito melhor, mesmo que o arame sólido, para as correntes maiores, né? Então, 250 amperes, 300 amperes no arco submerso, acredito que não, aliás, certo que não, mas para as correntes maiores, sim, ele ganha muito, e principalmente na corrente alternada e onda quadrada é fantástico, fenomenal. Tem um estudo desse que a gente pode compartilhar com vocês. O Rock, Outro ponto interessante do vamos Fábio falar. também, além da taxa de deposição, né? Eu volto a frisar. Também já tive a oportunidade de fazer trabalho com arame metal core para arco submerso em aplicações onde você tinha um requisito de impacto, de Sharpie, no caso, a -40 pós-tratamento térmico de normalização. Então, Uhum. é um requisito bem específico, né? E a gente conseguiu dar uma taxa de produção alta e garantir as propriedades mecânicas pós-tratamento térmico. E propriedades Uhum. apertadas, né? -40 É relevante, hein? bem relevante. O, qualquer material que vocês queiram aí, que eu e o Rock está citando aqui, por favor, deixa uma mensagem para a gente aqui na live, ou então deixa em algum canal nosso, ou lá pelo site, ou pelo Facebook, deixa lá que a gente vai mandar. O material está disponível desse estudo, foi feito pela Robert, o material, inclusive, que ele é abrangente, ele fala de outros aspectos do arco submerso, mas ele trata a questão do metal core especificamente, ele pontua isso lá e deixa muito claro como que se comporta. Eu acho que é bom isso para quem trabalha com arco submerso aí, ter uma carta na manga para aumentar a produtividade e ampliar um pouco mais e melhorar a eficiência. Você aumenta a produtividade sem aumentar os custos da sua fábrica. Você aumenta o custo Exato. fixo do volume do volume de arame que você vai comprar, porém você dilui isso no processo. Você não precisa Exato. investir em novos equipamentos, novas máquinas, enfim. Você atende aquele projeto especificamente, entendeu? E ainda garante um save aí para a sua empresa. O Ricardo deixou o e-mail aí, ó, contato@venta, manda lá e a gente manda o material para vocês, tá? O Rock, a gente tem ainda alguns minutos. 625, a Lu lá da FMC, ela perguntou, e pro 625, tem? A gente consegue, era o Metalcore 625? Boa pergunta. Eu não me lembro Tá, quem foi que pediu isso para mim também. Eu preciso checar. Preciso checar, Luciana. Posso responder depois para você? pode. A gente responde para você, Lu, que eu também fiquei em dúvida, porque trazendo a pergunta da Lu, acho que é interessante. Porque eu tive a oportunidade de fazer um trabalho há muitos anos atrás com o Inconel na FMC, eu acho que a Lu nem estava lá ainda, não lembro. Mas o Metalcore é uma pergunta do. Cabe, porque acabei trazendo essa questão da Lu também da pergunta dela. Lembrei do trabalho que eu fiz lá na época, mas o Metalcore, que é a pergunta do Nascimento também, ele solda fora de posição, compensa? Ele solda e compensa? Depende. Depende do que você vai fazer. Se você for buscar aumento de taxa de produção com arame metal core fora de posição, eu vou falar que não compensa, né? Uhum, Porém, como a questão, por exemplo, no passe de raiz, que a gente estava comentando agora há pouco com a RMD, que você solda um tubo, você começa aqui em cima e termina aqui embaixo, né? Ou seja, você sai da plana para vertical para uma sobrecabeça, compensa muito, porque uhum, você garante um padrão de qualidade em todo o comprimento aqui da junta que é fora de série, é totalmente diferente, né? Agora, de novo, depende muito daquilo que você está fazendo. É um revestimento, é propriedade mecânica, é requisito, por exemplo, de penetração, né? Muitas vezes você tem um componente que você necessariamente você vai ter que soldar ele na sua cabeça, entendeu? Por uhum, exemplo,
né? E com o arame sólido tubular você não está atingindo determinado requisito. Não sei. E aí com o metal core você consegue trabalhar isso melhor, justamente pela flexibilização de fabricação do consumível, né? Da forma como você consegue trabalhar os componentes dentro dele. Ô, Rock, eu acho que eu tenho uma opinião em relação a essa questão da soldagem fora de posição com metalcore, que é a seguinte: eu de cara, se você olhasse para o que é o convencional do metalcore, então vamos dar um exemplo: a indústria que usa o metalcore na linha amarela, ela tipicamente usa na plana, máximo, no máximo em filete ali, uma horizontalzinha, não sei se usa, mas as aplicações dele praticamente estão na plana, né? O Então, se pessoal você fala, investe em dispositivo para sempre trabalhar na posição plana, que é da onde você extrai o melhor, né? Onde você extrai o então, melhor. se você pegar exatamente o que eles fazem lá e falar assim, olha, do jeito que é feito lá, vamos reproduzir para outras posições, eu diria de imediato que isso Não, não vai funcionar. Porém, eu acredito que com um equipamento que tem uma curva pulsada, não uma curva pulsada convencional também, uma curva pulsada como as antigas, né, e ainda existe, mas, por exemplo, a Pipe Pro 450, Pipeworks 400, a Axis, hoje a Continuum, o pulsado desses equipamentos permite você fazer a solda fora de posição. Eu tive uma experiência quando na soldagem para esse projeto que o amigo citou lá de Caraguatatuba, nós chegamos a qualificar o procedimento no propulso, no pulsado fora de posição, na tubulação. Então eu tinha sobrecabeça ascendente, né? E tinha vertical e tinha plana. A gente conseguiu fazer, nós realizamos a soldagem. O que permitiu isso foi a curva do equipamento, que era capaz de fazer essa solda no pulsado, então a gente fez. Agora, se isso, na época não coube isso, porque a questão que você colocou muito bem agora, será que compensa? Então, a taxa de deposição na época, o tempo que se levava em relação ao arame tubular sem gás, ele era maior, né? Ele exigia um pouco mais de limpeza, um pouco mais de cautela, mais treinamento do soldador, não tinha soldador naquela época habilitado para fazer isso, porque era um processo que você vai precisar realmente treinar um pouco mais, fora de posição. Eu vejo que é capaz, principalmente nessas curvas pulsadas, né? É possível sim. E agora, precisa avaliar e ver se vale a pena, o que você colocou. Depende. A resposta é depende, né? Enquanto a gente tem a fotografia da situação, a gente fica um pouco nesse campo das suposições aí. Uhum, é. A Lu falou duas coisas, que 90% da solda dela é 625, hein? Então, se a gente conseguir um metal core para 625, é uma boa oportunidade de a gente fazer um estudo junto. E ela fala que ela lembra muito bem que lá na Robert, quando ela teve, ela soldou com esse material. Ela disse que esse material é fantástico. E o Oswaldo falou, e o Japa, o Vado falou que a Lu solda muito, viu, Lu? Ah, Legal. Bacana, muito bom. Bom, Rock, deixa eu ver, tem mais uma pergunta. O Elton eu, fez uma eu pergunta. tenho uma colocação para fazer que eu acho que é muito interessante, né? No ponto nessa questão de desenvolvimento, né, do metalcore e como ele vem crescendo e como as aplicações dele como você vem trabalhando diversos tipos de aplicação. A Robert ela desenvolveu 3 tipos de consumíveis aí recentemente que eu acho que vale a pena comentar para você ver a especificidade de cada um deles. Trabalhou a linha Element, que é aquela com redução de manganês, né? É muito comum nos Estados Unidos, Europa, países do hemisfério norte principalmente, você trabalhar em ambientes muito fechados, principalmente em períodos de inverno, né? E aí o que acontece? Lá se investe muito em extração de fumo, muito equipamento de respiração e tal, e agora partiu-se para a redução de alguns elementos de liga nos consumíveis, né? Nesse caso específico o manganês, para você não alterar tantas propriedades mecânicas e metalúrgicas do consumível e ao mesmo tempo evitar com que você tenha um teor de manganês alto nos fumos de solda para garantir a saúde dos soldadores e das pessoas que estão dentro do local de trabalho. Um outro produto interessante que a Robert também desenvolveu foi o Metalcore para soldagem de ligas galvanizadas, né? Fabicor F6. Para todo mundo, não sei quem já teve a oportunidade de soldar aço galvanizado, mas se você soldar com arame sólido, né, devido à queima ali do zinco, você vai ter uma solda com muitos poros, né? Então, assim, ela vai se apresentar de uma maneira. A chance de você ter problema na soldagem com arame sólido soldando esse material
material é muito alta, né? Já com esse metal core que a Robert desenvolveu, e aí todo um segredo de fabricação, inclusive a classificação dele é GS, né? Não é aberto, você consegue soldar para garantir, né, que esse cordão de solda ele tenha cada vez menos problemas causados pela queima do zinco, né? E Uhum. um terceiro produto que eu achei muito interessante também é a linha Megafil, que é a Uhum. linha de arame metal core e também tubular, mas vamos falar de metal core aqui, que é o metal core sem costura cobreado. Então você olha o arame assim, parece um arame sólido, né? Mas ele é um arame alma metálica, um arame metal core. E qual é o porquê dele ser cobreado sem costura? Os principais objetivos aí com esse desenvolvimento. Primeiro, redução ainda maior do nível de hidrogênio presente no arame. Enquanto o metal core a gente está falando de um nível H4, por exemplo, 4 partes a cada 100 ml de 100 miligramas, esse aí a gente está falando de um H2, né? São níveis Uhum. baixíssimos de hidrogênio. Muitíssimo, né? E um outro fator muito interessante é que ele tem, por exemplo, algumas aplicações robotizadas, dependendo do modo de transferência, você desgasta menos consumíveis da tocha. Uhum. Uhum. Ele permite que que o seu bico de contato, por exemplo, dure mais, né? Uhum. Então, olha que interessante, tem algumas empresas hoje já está no detalhe da produtividade. Não é só migrando do sólido para metalcore, já está migrando de metalcore para metalcore para reduzir o número de paradas e trocas de bico, por exemplo. Tá? Nos Então, assim, milissegundos, né? oi? Trabalha já na casa dos milissegundos ali. Exato, assim, tem empresas que já estão no nível de taxa de produção, o fator operacional, de um nível de produtividade tão alto que já está olhando para esse tipo de detalhe. E lógico, Ó, né? Com esse tipo de composição tal, você consegue trabalhar os elementos do consumível para garantir as propriedades. cara, a gente vai ser interrompido pelo Então, corre. Instagram, infelizmente, mas rapidamente, obrigado, Roque, obrigado, pessoal. A gente pode continuar explorando esse tema depois. Agradeço muito mesmo a audiência de vocês. O tema é amplo. Amplo. Obrigado